Meu nome é Marco Lisboa e esse é o videocast Desenquadrando. Nosso objetivo é conversar com especialistas sobre temas que afetam o nosso cotidiano com base na pesquisa aplicada ou na experiência de quem vivenciou as histórias. Hoje eu tenho o prazer de conversar com José Pastore. José tem uma quantidade de contribuições para o país impressionante. Ele liderou a comissão, que fez talvez a maior revolução produtiva do país, a do agronegócio, e que resultou na criação da Embrapa, contribuiu para a criação da Fundação de Estudos Econômicos da Faculdade de Economia e Administração da USP, muitas outras instituições, fez uma biografia do Dr. Emílio de Moraes, numa parceria surpreendente, além de trabalhos comunitários para levar a música, a cultura para comunidades carentes. Zé, muito obrigado por você ter aceito o convite. Prazer é meu, Marcos. Eu acompanho seus programas com muito interesse sempre. Quando eu recebi o convite, eu falei, nossa, ganhei o dia. Você é gentil comigo. Mas vamos começar pelo fim. Né? Você tem trazido para o debate da proposta do 5x2, da mudança da jornada de trabalho, um tema que está ausente. Você diferencia a redução da jornada para 40 horas da mudança dos dias de trabalho. Por que a diferença e por que isso é importante? É porque jornada, ela se refere ao número de horas ou dias que você trabalha. E escala é o modo pelo qual se divide essas horas no tempo. Então você pode, por exemplo, trabalhar uma jornada de 44 horas por semana e dividir isso em 6x1. Trabalha 6 dias, descansa 1. 5x2, trabalha 5 dias, descansa 2. 4x3, trabalha 4 dias, descansa 3. 12x36, que é uma jornada muito comum entre o pessoal de saúde. Trabalha 12 horas, descansa 36. Então, essas duas coisas são diferentes. Elas são complementares, mas elas são diferentes. E eu fiquei meio invocado porque os projetos de emenda constitucional que estão tramitando lá, que tratam disso, confundem as duas coisas, né? Ele junta jornada com escala e trata como se fosse a mesma coisa. E não é, porque jornada, em geral, você define um teto numa lei e negocia menos que isso. Agora, escala, Marcos, escala se refere a detalhes tão pequenos do trabalho, coisas minúsculas, que não dá para pôr nem em lei, nem em portaria, e muito menos numa Constituição. E os projetos que estão rodando aí, eles falam em mudar a escala e mudar a jornada também. É uma confusão muito grande. Uma discussão, essa jornada de 40 horas por semana. Bacana. E tem pesquisa mostrando que a queda de 48 para 44 na Constituição, enfim, o impacto não foi grande como as pessoas esperavam. Controverso. Controvertido. Ah, é? Me conta mais. Controvertido. Em 1988, você sabe disso muito melhor do que eu, Marcos, porque você é um iluminado na economia. A economia brasileira era super fechada, super fechada. Não tinha concorrência de estrangeiro aqui. Isso, 1990, 91, é uma inflação galopante que você acompanhou isso aí. Só em 94 é que pôde fazer um acerto aí com o Plano Real. Isso no que tange a inflação. No que tange a trabalho em cima, disparou a informalidade. Naquela época chegou a 57%. E hoje está em 41%, hoje 40%. Hoje está em 40%. Mas é enorme. Disparou a informalidade também. Então, e outra coisa também, você dispara esses aumentos de custo da hora trabalhada abruptamente, de um dia para o outro, para o Brasil inteiro, de norte a sul, para todos os ramos, todos os setores. É claro que tem que haver um ajuste, e as empresas vão fazer o ajuste. Como é que eles fazem o ajuste? Ou passa para a inflação, ou automatiza, ou desemprega, ou então diminui a escala de trabalho deles, né? Menor. Não, você não consegue fazer uma coisa dessa impunemente.
Porque quando você faz a redução de jornada por negociação, você leva em conta todos esses detalhes. Em especial a produtividade, o tipo de trabalho, de que maneira que ele é exercido, se ele é 24 horas por dia ou não é, se ele é contínuo ou não é contínuo. Tudo isso aqui é levado em conta na negociação coletiva. Por isso que 190 países reduzem a jornada por negociação coletiva. Só tem 10 países que reduziram a jornada por lei. E mesmo assim, o que você nota é que tem que fazer uma porção de ajustes na própria lei depois, porque ela não consegue acompanhar a heterogeneidade do mercado de trabalho. É muito heterogêneo em qualquer lugar do mundo. A jornada da pecuária de corte não pode ser igual à jornada da pecuária de leite. Você escreveu isso numa coluna, eu adorei essa coluna. Nunca tinha me ocorrido isso. Um é o dia inteiro, normal, a outra são 2 jornadas diferentes. Você tem que dividir a jornada em 2 e tem que criar uma escala especial. Porque a vaca só dá leite de manhã e depois vai dar de tarde de novo. Agora, o cara que está fazendo pecuária de corte, ele tem que ficar em cima do cavalo o tempo inteiro no pasto lá. Veja cada detalhe que existe que não dá para você legislar, é um absurdo. Agora, a gente vê isso aí estampado numa PEC, uma proposta de emenda constitucional, assusta, né? Não, e eu acho que tem um aspecto muito difícil, e eu tenho a maior admiração pela sua participação no debate público, porque esse é um debate que é muito fácil ser populista. Né? Claro. Ah, você é contra reduzir jornada ou ajustar, porque você é contra os trabalhadores, aí lembram da escravidão. Os parlamentares estão com uma dificuldade incrível na vida deles porque eles caíram numa verdadeira armadilha. Porque se eles votam contra esse projeto, que ele é adorado pelos eleitores, as pesquisas dão 70, 75, 80, 85% favorável, se ele vota contra um projeto desse, é tudo que o adversário dele quer, para espinafrar com ele e ganhar a eleição e ele perder. Mas você sabe, eu ganhei com os anos um certo ceticismo, que tem briga que é melhor não entrar. Né? Eu acho que nesse caso, por exemplo, né, eu acho que é muito importante a diferenciação que você faz entre o tamanho da jornada semanal, vamos lá para 40 horas. Bem, a outra discussão é como você divide a jornada de trabalho pelos dias da semana em função das características de cada negócio. E eu acho que tem um terceiro ponto, que é o aumento da insegurança jurídica, em particular depois da reforma trabalhista. Esse é um capítulo entristecedor na minha vida, sabe? Porque eu trabalhei bastante para essa reforma trabalhista, foi em 2017, né? Tive um prazer enorme de ajudar o Rogério Marinho. Fizemos essa reforma, que é uma reforma que busca reforçar os sindicatos, dar respeito para o Poder Judiciário, para não levar bobagem lá toda hora, né? E, no entanto, o próprio Poder Judiciário agora está desmontando essa reforma. Por isso que me entristece. Foi uma reforma que levou 70 anos para ser feita. E você comenta dos mitos sobre a reforma, né? Os argumentos falsos sobre a extensão e o impacto da reforma. O principal mito é que a reforma castrou direitos dos trabalhadores. Esse é um grande mito. Porque a reforma, ela não revogou. Aliás, ela revogou dois direitos apenas. Um deles era a respeito da presença da mulher nos tribunais. Que antes da reforma, a mulher só podia chegar ao tribunal com o apoio do pai ou do marido. Um negócio que não tinha mais cabimento em 2017, uma coisa absurda dessa aqui, né? E uma outra, também sobre a mulher, que dizia o seguinte, que a mulher, antes de fazer uma hora extra, precisa descansar 10, 15 minutos. Naquele tempo, de 43, quando a mulher carregava saco de café nas costas, era até justificável, mas hoje que ela trabalha num computador ou num balcão de não tinha cabimento. Então, os únicos dois, os outros não foram. Mas o que a reforma fez, e até hoje muita gente ainda não entendeu direito esse negócio aí, eu acho que até, eu vou arriscar um pouco aqui, eu acho que até alguns magistrados não entenderam direito. A reforma fez o seguinte, quem quiser negociar, pode negociar 15 direitos que estão elencados num determinado artigo lá.
611A. Tem 30 artigos logo em seguida, no 611B, que você não pode negociar de jeito nenhum. E são todos eles ligados à Constituição. Evidentemente, não pode negociar. Não pode negociar a saúde, por exemplo, né? Muito bem, nesses que você pode negociar, as partes estão negociando. Se elas querem. Agora, se não quer, não precisa negociar. E o que acontece se elas não negociar? Em vez de ter meia hora de almoço, continua 1 hora, que é o da CLT. Ou seja, a reforma preservou todos os direitos e falou, quem quiser negociar, pode negociar, encurtar, mudar, fazer o quê. Agora, quem não quiser negociar, não precisa negociar. Mas, Hebe, explica aí, além da questão dessa questão da hora do almoço, outros exemplos da reforma trabalhista? Jornada. Jornada você pode negociar. É aquilo que está negociado, está valendo. Porque a reforma trouxe um novo princípio. O negociado prevalece sobre o legislado. Então, você tem um legislado que está em 8 horas, mas você pode negociar diferente. E tem sido feita a negociação. Nós temos sindicatos laborais muito ativos. E é um mito também dizer que a reforma acabou com o sindicato laboral porque cortou dinheiro. Nada disso aí. Eles têm feito negociações de jornada de 40 horas, muitas. Todo o setor administrativo hoje é 40 horas. A produção que não é contínua, seja na indústria, no agro e tal, 40 horas é muito comum. Eles têm negociado jornada de 38 horas, 36 horas. Tem jornada de 30 horas negociadas, mas tem alguns juízes que não se conformam com isso aí. Acham que não é bom e muitas vezes anulam. Tem um impacto curioso, né, e um efeito colateral, tá? Deixa eu usar um termo mais duro, né, desse autoritarismo do Estado brasileiro, né, em que o juiz sabe o que é melhor para as partes. Isso tem uma repercussão na política muito dramática, porque gera uma certa revolta com o poder público. Mas a revolta maior e o impacto maior é econômico, porque isso aí desestimula muito os investimentos daqueles que precisam de previsibilidade. O sujeito que vai fazer um investimento para amadurecer em 2, 3 anos, ele precisa ter certeza que daqui 2, 3 anos a lei que está valendo hoje vai valer daqui 2, 3 anos. E que a sentença que o juiz dá hoje vai ser a mesma sentença que vai dar lá. Uma vez eu estava numa reunião lá na Alemanha, num almoço junto com juízes. E eu falei para eles lá que o juiz aqui muitas vezes anula os acordos. Eles falam, mas como? Acordo? As partes estão de acordo, é isso? É exatamente. Mas como é que ele anula se as partes estão de acordo? Onde é que está o respeito pelas partes? As partes são soberanas. Nós não podemos admitir isso aí num regime democrático, que o sujeito vem e anula o negócio. Agora, não é só autoritarismo, existe também uma mistura de ideologia aqui, sabe, junto com o autoritarismo. Existe um pouco também, eu diria até de humanismo, sabe? Tem alguns juízes que fazem isso porque acham que isso é melhor. Não, 30 minutos para vocês almoçarem vai ser ruim para a sua saúde. Era triste, mas ao mesmo tempo era muito saudável, né, ler os seus artigos, porque enquanto as pessoas ficavam com teses mágicas do que a reforma tinha feito, né, tinha acabado, e eram teses absolutamente de quem não tinha lido a lei, né, estava só no embate para derrubar a lei, você via e falava, gente, isso aqui são mitos, olha aqui, ó, a reforma trabalhista é isso, é isso, é isso, é só isso aqui, é muito menos. Né? E era uma reforma tímida. A reforma trabalhista no Brasil foi bastante tímida. Mas porque não pôde mexer na Constituição. Era uma reforma de lei ordinária. Então ela teve os seus limites. Parou onde deu para parar. Não, e ela parou em coisas muito pequenas. Não era para dar esse tema todo. Né? Tem a questão do imposto sindical. Você tem um monopólio no Brasil do sindicato que representa o seu grupo. Pode ser patronal ou trabalhista. Então tem um grupo que tem um monopólio, né? Com processos muito complicados de escolha dos seus dirigentes, né? E que morde um pedaço da sua renda. Então, agora o que aconteceu? O Supremo entrou nesse circuito há pouco tempo e falou assim, a contribuição negocial ou assistencial, que é aquela destinada aos trabalhos de negociação, porque negociação custa caro. Inclusive, se precisar fazer uma greve, custa caro. Então, precisa ter recursos. Então, essa contribuição assistencial ou negocial, tanto o filiado quanto o não filiado é obrigado a pagar. Isso, o Supremo determinou isso aí. Mas,
O Supremo não disse que é para fazer como a contribuição antiga, que você beliscava o salário do sujeito, que ia lá na folha e tirava um pedaço do salário dele. O Supremo não falou isso. Porque no mundo inteiro é assim também. A contribuição negocial é compulsória em vários países. Em vários países ela é compulsória, até nos Estados Unidos. Mas recolher na folha, descontar na folha, só com autorização. Não, eu não quero contribuir no sindicato. Eu não gosto de sindicato. Precisa. Não, se ele não quero. quiser. E se o sindicato negociar o aumento salarial, também não quero. Então, você vai poder fazer a renúncia disso aí na hora que ele vai descontar na folha. Não, eu não quero que desconta nada na folha. Não quero que desconta na folha. Você não precisa discutir se filiar é bom ou não é bom. Eu não quero que desconta meu negócio. Não precisa nem dar explicação. Mas isso ainda não está aprovado. Nos últimos anos, se você acompanhar as negociações trabalhistas, você vai verificar que muitos sindicatos, aqueles que sempre souberam negociar e que sabem negociar, estão conseguindo colocar na negociação temas que não existiam antes, novos temas. Por exemplo, participação em comissões para controle de assédio, disso, daquilo. Quer ver uma coisa interessante? Participação em critérios de mérito que a empresa usa para recrutar e para promover. Olha, o trabalhador negociando uma coisa dessa, e mais, para chegar no seu ponto, estão cobrando a contribuição voluntariamente de quem quer pagar. E estão arrecadando bem. Mas isso é fantástico. Estão Eu acho arrecadando que bem. na hora que tiver competição e tiver bons sindicatos, e as pessoas puderem optar por bons sindicatos, fantástico. Mas eu estou trazendo esse exemplo para você, que eles estão tendo capacidade de negociar e de pegar contribuição, pegar afiliado e também contribuição, porque tem havido muito argumento nessa discussão da redução de jornada, dizendo o seguinte: não pode ser por negociação coletiva, porque a reforma trabalhista esterilizou os sindicatos, o recurso do sindicato, e eles não podem negociar. Mentira, não é. Os que sabiam negociar e que sabem negociar e que trabalham seriamente, estão trabalhando. Agora, aqueles que só viviam de contribuição sindical e não prestavam nenhum serviço para o representado, esse aí está a mim. Não, mas assim, eu adoro ter várias padarias no meu bairro e eu vou na padaria que eu prefiro. Eu detestaria, seria veementemente contra, que tivesse uma padaria no meu bairro que tivesse monopólio e eu só pudesse comprar pão daquela padaria. Né? Não parece que funcionou bem no resto do mundo esses monopólios. Você está voltando à questão da honestidade sindical. Esse é o ponto. Que isso não pôde ser tocado na reforma vale também para porque ele é constitucional, isso aqui. Não, tudo bem, mas assim, ele vale também para a Fiesp, para a CNI, para Não, vale para os dois lados. Os dois lados. Vale para os né? dois lados. Assim, por que tem que ter a Fiesp? E por que a Fiesp tem que morder um lado do sistema S? Acho que já passou nesse tema. Eu queria voltar a um tema, ir para um tema anterior à sua história de vida. Você fez ciências sociais aqui em São Paulo, depois fez doutorado em Wisconsin, Madison, né? E você volta para o Brasil e quando acompanha a história, de repente você é o presidente da comissão para estudar os desafios do agronegócio brasileiro e o resultado é a criação da Embrapa e a formação de um contingente de capital humano inacreditável. Vocês fizeram a política de desenvolvimento mais genial da história brasileira. Acho que nenhuma foi tão bem sucedida. Está exagerando. Não, você conta a produtividade. Você pega a produtividade... Não, a Embraer também é um belíssimo exemplo, viu? Mas aí, em termos de país, concordo com você. E a Embraer é uma história parecida. Né? E tem algumas outras. Mas eu queria... Como é que foi essa transição das ciências sociais para estudar o agronegócio? Eu sempre tive envolvimento com a parte de sociologia rural. Quando eu estava aqui, terminando o mestrado aqui em São Paulo, eu estava na Escola de Sociologia e Política, né? E lá tinha um projeto para treinar extensionistas, pessoas para fazer extensão rural, difusão de tecnologia, né? Eu tinha esse envolvimento lá. Aí, quando eu fui para o Wisconsin, eu fui estudar sociologia com minor em economia. Meu entendimento de economia é limitado, não chega nem perto do seu, mas é o básico para a gente poder fazer pesquisa e defender as ideias. E eu tive uma oportunidade, várias vezes, de dar um pulo a Chicago, porque de Madison a Chicago é uma viagem de 1h30 de carro. Porque eu gostava de assistir às palestras do professor Theodor Schultz. E o Theodor Schultz,
era um camarada que ele foi genial para formular a teoria do capital humano, que tem muito a ver com ciências sociais, e o desenvolvimento da agricultura, que tem muito a ver com o agro. E aí, depois da palestra dele, eu pude conversar mais à vontade com ele, e ele falou assim, olha, você está aqui estudando essas questões de capital humano, mercado de trabalho e sindicato, tudo bem. Agora, você lembra que nós estamos em 1965, o teu país está debaixo de uma ditadura feroz. Você vai voltar para lá, você não vai ter o que fazer com esses conhecimentos aí, porque é claro que continua, não quero me perturbar, mas procura, já que você gosta da parte de inovação, de tecnologia, e já teve uma exposição ao rural lá em São Paulo, procura aproveitar a universidade aqui e estudar um pouco essa parte que é muito interessante. E eu me pus a estudar, então, o básico, né? E também os institutos internacionais de pesquisa agrícola, né? O Schultz é um dos meus heróis em economia. E ele fez uma revolução, ele fez duas revoluções importantes. A primeira é porque naqueles anos 40, né, 50, tinha aquela tese da economia dual. Você tinha duas economias, tinha uma economia moderna, que era a indústria, e tinha a agricultura, que era a economia velha. E a agricultura era uma economia que as pessoas não sabiam tecnologia, não queriam ganhar dinheiro, tinha excesso de pessoas, você podia tirar um percentual grande de pessoas da agricultura, que a produtividade não ia mexer, né, não sabia usar tecnologia, etc. E o Schultz inaugura uma agenda de pesquisa que eu acho que é revolucionária. Porque o Schultz combina o conhecimento da micro com os dados. E ele faz uma revolução no pensamento, nas teorias sobre o agronegócio. Nós já tínhamos toda essa literatura na cabeça, sabendo que o agronegócio responde a estímulos, né? E o que estava na moda naquele tempo era o livro do Hayami Rutan, por exemplo, que era da inovação induzida. Quer dizer, se você criar uma inovação e essa inovação ser percebida pelo agricultor como lucrativa, ela vai ser incorporada. E isso aí foi também uma revolução, né? Depois tinha todas as técnicas de difusão também. Então, para voltar no assunto, o Schultz me deu esse conselho. Ele falou, estuda um pouco disso aí também. Não desiste da tua área, não, mas estuda um pouco. Tudo bem. Quando eu voltei para cá, que eu vim trabalhar na Faculdade de Economia, logo em seguida eu recebi um convite. Na FEA da USP, né? Da USP. Recebi um convite do presidente da Associação Brasileira de Crédito Agrícola, Crédito Rural, ABICAR, que cuidava da extensão rural. Quando eu aceitei o convite da ABICAR, eu falei, olha, eu sou professor aqui na faculdade, eu não posso mudar para o Rio. Não, você vem aqui uma vez por semana, você dá uma ajuda para a gente, nós queremos reformular o serviço de extensão rural, porque nós precisamos melhorar a leva de inovações para o campo. Você estudou muito esses mecanismos de inovação, de difusão tecnológica, do Rogers e vários autores lá. Vem me dar uma mão. Eu fui. Aí, nessa ocasião, fiquei conhecendo pessoalmente quem eu já conhecia muito por telefonema e por referência, que é o genial Eliseu Alves, que era da Associação de Extensão Rural de Minas Gerais e que foi convidado também pelo presidente da ABICAR para ajudar nesse sistema de melhorar a extensão rural no Brasil. E nós tínhamos amigos comuns. Lá em Médici eu tinha amigos comuns. Conheciam muito o Eliseu. E falavam, o Eliseu é um cara genial, que de fato eu confirmo. Não, o Eliseu é gênio. É gênio. Aí confirmei tudo isso depois. Aí quando eu cheguei lá na ABICAR, fiquei conhecendo o Eliseu, a gente já conhecia de telefonema, de conversa. E começamos a estudar esse negócio de como é que vamos fazer para melhorar o serviço de extensão rural no Brasil. Quando é que caiu a ficha que o problema não era... O Eliseu. Foi o Eliseu. O Eliseu chegou e falou assim, José, para melhorar o sistema de difusão de tecnologia, precisa ter tecnologia. Grande descoberta, né? Não, essa do Eliseu, eu acho das Grande coisas descoberta. mais geniais. O problema não é a extensão, ele falou, o problema é a pesquisa. Não, o problema é o seguinte, não é que o agricultor não conhece a tecnologia.
É porque não tem tecnologia adequada à agricultura tropical. Não tinha. E essa é a sacada do Eliseu, no mestrado dele. Não tinha. Ele percebe isso. É uma coisa tão genial. E ele fala assim, a gente precisa desenvolver tecnologia para o Brasil. Isso. Porque ninguém desenvolveu tecnologia para um país, para a agricultura de um país tropical. Então o Eliseu falava, pô, rapaz, esses caras, esse cerradão tá todo abandonado lá, mas não tem nenhuma semente que dá certo lá, não tem nenhum solo que está de acordo. Então... Aí eu falei, Eliseu, você tem razão, hein? Vamos falar com o Aloysio. O Aloysio era o presidente da Abicar. Falei, Aloysio, seguinte, você contratou nós para fazer um trabalho, mas estamos achando que é outro trabalho que tem que ser feito. Aí o Aloysio entendeu, ele falou, vocês têm razão. Como é que entrou o Delfim e o Cirne Lima na história? Delfim, ministro da Fazenda, Cirne Lima da Agricultura. O Aloysio me apresentou o Cirne Lima, que era ministro da Agricultura. E o Cirne chegou comigo e fez uma pergunta assim a queima-roupa. Professor, você que eu ouvi falar que são dois estudando desses institutos internacionais de pesquisa e tal. Aqui no Brasil o negócio está muito ruim, porque a turma só quer estudar produto de exportação. Ninguém estuda mandioca, ninguém estuda feijão, ninguém estuda milho. Pô, aqui a alimentação, nós estamos importando esses alimentos, os caras não querem estudar, só querem escrever papers para publicar na revista lá dos Estados Unidos, da Europa. O que precisa para fazer um bom sistema de pesquisa agrícola? Aí eu respondi também a queima-roupa. Ministro, precisa ter bons pesquisadores. Só isso, mais nada. Bom, aí o Cirne falou assim, você topa fazer um projeto aí para a gente desenvolver esse negócio? Eu falei, eu estou metido aqui com o Abicar, com o Aloysio e com o Eliseu. Tinha o Luiz Fonseca também que ajudava, que ele era especializado em comunicação na extensão rural. Aí ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vocês podem formar um grupo aí e ajudar o ministro? Eu falei, vamos formar, a gente para um pouco de serviço aqui. O Eliseu falou, pode parar que isso aqui é secundário agora, virou secundário. A gente precisa desenvolver tecnologia. Aí o Cirne falou assim, então eu vou bancar você. Ele dava um jetonzinho para a gente lá, que era uma coisa muito modesta. Ele falou, eu vou continuar pagando vocês e vocês formam um grupo para ajudar o ministro. Aí vocês inventaram a Embrapa, que fez a política de desenvolvimento mais genial, que é mandar 2.000 pessoas para fora em 10 anos. Não, nós falamos em 1.000 naquela ocasião. Mas foi mais, né? Na prática... Foi mais, foi o dobro, né? Agora que a Embrapa fez 50 anos, eles me convidaram lá, foi Eliseu, o Cirne e eu fomos lá, os 3 sobreviventes, os 3 mosquiteiros. Fomos lá e aí nós estávamos lá assistindo assim, o presidente da Embrapa falou assim, pois é, essa Embrapa aqui é devido a esses caras aí, ó. Não, foram duas, assim, os militares é uma loucura com o Eliseu, né? A história que eu conheço é essa, e é uma loucura com o Eliseu, porque ele botou 2.000 pessoas para fazer mestrado e doutorado nas melhores escolas do mundo. Aí trazia os caras de volta, falava assim, ó, meus amigos, agora é o seguinte, eu tenho um problema aqui, resolvam, né? O solo do Centro-Oeste é ruim, eu não sei porquê, mas descobre. A soja só dá no Rio Grande do Sul, que é zona temperada. Inventa uma semente nova. Inventa uma semente nova. E foi engraçado isso mesmo. A minha conversa com ele, porque aí eu falei, mas Eliseu, como é que é isso? Ele falou, Marcos, é que nem tiro de cartucheira. Eu falei, Eliseu, eu sou carioca da Zona Sul, do Rio de Janeiro. Você acha que eu sei o que é tiro de cartucheira? Ele falou, não, Marcos, é uma espingarda que tem várias bolas de chumbinho. Uma delas acerta o alvo. Então você dá vários problemas para muita gente bem informada. Uma delas, para resolver o problema. Aliás, esse negócio do tiro da cartucheira me lembra uma conversa que o Cirne teve com o presidente Médici sobre o projeto da Embrapa, né? Ele falou assim, quando eu vou para o presidente Médici, ele falou assim, esse grupo aqui está recomendando treinar 1.000 brasileiros nas melhores universidades do mundo. 1.000. Aí o Médici falou assim, 1.000? Mas será que nós vamos ter recurso para 1.000? Não dá para reduzir isso aqui para uns 400, 500? Aí o Cirne falou assim, não, presidente, acontece o seguinte, é que a gente vai mandar 1.000, talvez o que vai sobrar de bom mesmo, de cara genial, vai ser uns 300, 400, né? Aí o Médici virou para ele e falou assim, então manda só esses 300, 400 para lá. Como saber que... Manda só esses aí. Não, e o Eliseu foi diretor de pessoas do começo da Embrapa, depois foi presidente da Embrapa. Foi. Né? Assim, a contribuição que ele fez, acho que vocês, né? Mas você sabe que o modelo é um modelo simples.
investir em gente. É isso que o Schultz falava. Pensamento, conhecimento é capital. Precisamos criar conhecimento. E o Médici, na conversa com o Ciro, entendeu isso e falou assim, de fato, né, ministro? Nós temos terra, nós temos água, nós temos clima. Está faltando conhecimento, né? Mas eu queria pegar, para terminar aqui, uma última etapa, que foi uma etapa muito surpreendente, né, da sua vida, pelo menos para mim, de longe, que foi a sua amizade e a biografia que você escreveu sobre uma figura que, para mim, é icônica do melhor que o empreendedorismo brasileiro fez. O Antônio Emílio de Moraes. Esse foi um grande amigo e um grande brasileiro. Sinto falta dele até hoje. Está fazendo 11 anos que ele faleceu. Todo dia eu sinto falta da nossa amizade. Nós tivemos Como é que foi? Vocês se conheceram no fim dos anos 70, não foi isso? Foi em 1979. Em 1979, eu pedi uma licença da USP, parcial, para ir ajudar o ministro do Trabalho. Então, eu fui chefe da assessoria técnica do Ministério do Trabalho. E eu continuava dando aula na USP, eu dava aula aqui, pegava o avião, ia para lá, trabalhava 3 dias lá, voltava aqui, dava aula na sexta. Bom, então... Aí ele foi lá reclamar. Ele estava com uma greve lá na fábrica de alumínio, que não tinha jeito de acabar. Então ele foi pedir para o ministro lá para fazer a mediação. E o ministro me chamou, eu não conhecia ele pessoalmente, conhecia ele só ali. Enfim, o ministro deu umas orientações lá, Aí quando terminou, ele falou, posso conversar mais um pouco aí? Aí eu falei, tá bom. Aí fomos numa salinha lá no ministério, e ele começou a perguntar, onde é que você estudou, tal? Você estudou nos Estados Unidos? Eu falei, estudei nos Estados Unidos. Onde é que você estudou? Estudei em Wisconsin. E você conhecia outras universidades? Eu falei, conheci o pessoal lá do Colorado, estudou em Yale, trabalhei em Yale. Pô, rapaz, você tem uma formação... Você teve oferta para ir para muitos lugares quando se formou, né? É. Parecido comigo a formação sua, eu também estudei no Colorado, minha engenharia de lá e tal. Aí começamos a falar de educação e tal, ele ficou 1h30. Aí depois nunca mais nós desgrudamos, a gente se telefonava. Ele tinha uma todo coisa curiosa. dia. Ele tinha uma coisa curiosa que eu ficava muito. Eu era adolescente na época, mas ele me encantava imensamente porque ele estudava. Estudava muito. Bom, engenharia era a área dele, ele estudava sempre. Mas ele estudava muito medicina também, porque ele era presidente da Beneficência Portuguesa, do hospital. Esse é um lado dele que acho que pouca gente reconhece, que além de ter sido um empresário de um extraordinário sucesso... 40 anos ele foi. E a generosidade dele com instituições beneficentes é imensa. Ele costumava dizer o seguinte, olha, para rico eu não trabalho de graça, mas para pobre eu trabalho de graça e com prazer. Ele ajudava muito também as torres da catedral, quando o Papa veio lá reformar o São Bento, ele era de uma generosidade incrível. O São Bento foi incrível a história, né? Essa história você contou uma vez, é incrível, porque ele sai pelo jornal, põe aquele terno amassado dele, ele conseguia se vestir pior do que eu. Era um sábado de manhã. E ele sai e vai para fazer. Eu li no jornal que vocês estão precisando de ajuda. A conversa foi assim, ele tocou a campainha lá no São Bento, e veio lá um monge lá, um frade lá, o frade falou, o que o senhor quer? Ele falou, eu queria falar com o superior aqui. Mas o senhor é vendedor? Eu vendo coisas, mas o que o senhor vende? Eu vendo cimento, eu vendo ferro, eu vendo aço, alumínio e tal. Mas aqui não tem nada disso aí, o senhor pode ficar tranquilo que ninguém vai querer comprar isso aí. Aí, por coincidência, o superior vinha vindo assim lá no jardim e viu, ô, doutor Antônio, entra aqui. Reconheceu. Aí ele falou assim, eu vim aqui porque eu li no jornal que vocês vão fechar a escola aqui, vocês não vão fechar essa escola. Porque estava cheio de rachadura, né? No prédio. Tem goteira no telhado. Falou, não, peraí. Aí depois ele falou, pode deixar que eu vou arrumar isso aí. Não, e o que eu acho impressionante ali, porque ele não é exceção na família. Não. A história dele vem da avó dele, né? A avó que mandou o pai dele estudar era usineiro, o marido morre, ela fica viúva, aí manda o pai estudar, fazer engenharia de Minas. Acho que no Colorado. Foi no Colorado mesmo. No Colorado mesmo. Aí o pai monta transforma, começa a criar aquele grupo industrial. A gente está hoje na 3ª para a 4ª geração. E é impressionante como eles conseguiram manter uma governança arrumada, né, com valores incrivelmente construtivos. Não virou algo disfuncional, pelo contrário,
os valores passaram. É o né? mesmo segredo do que nós estamos falando aqui da FIP, do Embrapa. Educação. Ele investia muito na educação dos filhos. Muito, 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 muito. Muito. Todos estudaram no exterior, ele puxava mesmo, era rigoroso e exigia muita disciplina e o resultado está aí, né? O Antônio Hermílio é uma combinação muito surpreendente, porque é um grande empresário, né? Era o maior grupo brasileiro, né? E ao mesmo tempo essa generosidade com o espaço público, com a política pública. Acho que foi uma das figuras mais extraordinárias, né? Que a minha geração assistiu. E por meio dele, você foi parar em Heliópolis, né? Foi por meio dele, sim. Heliópolis, para quem não sabe, é uma favela em São Paulo. É a maior favela de São Paulo, né? Hoje ela tem, sei lá, mais de 200 mil pessoas morando lá. E ele virou para mim e ele falou assim, Zé Pastor, você está ocupado hoje? Eu falei, não, eu tenho aula só à noite. Você quer dar um pulo em Heliópolis comigo? Eu falei, pô, Antônio, tem um puta no incêndio outro dia lá. Não dá para ir. Não, mas eu quero ir por causa do incêndio. Aí nós fomos. Uma desolação. Eu, nossa, que dia triste, viu? Que dia triste, que coisa horrível. Aquelas famílias todas perderam tudo. Eu falei para ele, Antônio, acho que você vai ter que ajudar aqui para construir esses barracos todos aqui, com cimento, ferro. Ele falou, não, isso aí é fácil. Eu quero saber como é que nós vamos ajudar essas crianças aqui. Como é que nós vamos ajudar essas crianças? E aí ele ficou sabendo que o maestro Silvio Bacarelli tinha uns alunos lá de Heliópolis que iam na casa dele na Vila Mariana estudar música. Ele falou assim, você conhece o Silvio Bacarelli? Eu falei, conheço, eu já toquei com ele. Como eu tocou com ele? Eu falei, bom, fizemos uns casamentos juntos aí. Convidei para vir aqui, eu levei lá. Para o maestro, o senhor acha que dá certo ensinar música clássica para gente de favela? Ele falou, lógico que dá, estou ensinando. O menino tem um talento danado, ele falou. Ele falou, então o senhor faz o seguinte, o senhor aluga uma casa, contrata professores, compra os instrumentos, monta uma escola e ensina aquela garotada. Eu vou bancar por 10 anos. Acho que tem uma visão equivocada sobre esse tipo de ação, que é imaginar que você vai descobrir o talento. É claro que você descobre talento. E vocês descobriram alguns talentos. Tem crianças que estão em sinfônicas fora do Brasil. Né? Como o trabalho com a comunidade na parte de cultura, pode ser música sinfônica, pode ser samba, pode ser pintura, pode ser dança, mas como a cultura é um elemento agregador para a construção da identidade. É uma coisa misteriosa. Tem uma certa magia aí no meio que a gente não sabe explicar muito bem. Agora nós construímos um teatro lá, inauguramos há pouco tempo, na favela, para eles. Bonito teatro, acústica boa, tudo. E aí nós pudemos perceber mais uma coisa que já era meio intuitiva para nós. O palco, qualquer palco, tem feitiço, tem magia. Porque o palco é o lugar onde você está lá e recebe o aplauso. É o lugar onde você é aplaudido, o palco. E a hora que ele recebe esse aplauso, massageia o ego dele, aquela autoestima cresce, ele fica com uma vontade enorme de fazer o quê? De voltar lá. E aí o que ele faz? Estuda e se afasta da droga, do crime e da prostituição. Sempre foi assim, mas agora com o teatro nós estamos percebendo que tem essa magia, os programas culturais. Aquilo não é um projeto de formação musical, é um projeto social, onde a gente usa a música para as pessoas crescerem. E tem também, além dessa questão do palco, né, do feitiço do palco, né, conheci vários atores e atrizes da minha vida, tem o prazer do artesanato. Fazer. Né? Aquele prazer lúdico de você começar uma coisa sem saber como vai terminar. Essa mágica da criação
E eu acho que é incrivelmente sedutora. Esse aspecto que você está abordando, ele é real. Ele é real. A pessoa tem prazer em fazer o que está fazendo. Muito prazer, muito prazer. Sem saber onde vai terminar. Ele não está preocupado com o resultado final. Ele está preocupado com aquele momento de processo. fazer o mais bem feito possível. Para quem não sabe, né, Zé Pastore, além de serviço social, ter feito uma revolução com Eliseu Alves no agronegócio brasileiro, né, FIP, né, trabalho com Antônio Mendes de Moraes, ele foi músico, né, tocou violino e tocou de verdade. Eu tocava em orquestras assim, toquei em várias orquestras sinfônicas aqui de São Paulo, mas de amadores. De amadores. Eu nunca toquei nada profissional. Sempre gostei muito de música, sempre. José, muito obrigado pela conversa. Um prazer foi meu de bater papo assim descontraídamente. Em geral, os papos são muito rigorosos, né, com horários e disciplina de falar, de mexer, etc. Muito bom, obrigado. Obrigado a você por tudo que você fez. Imagina, que isso, não fiz nada.